Boa noite, pessoal. Então eu comecei a falar sobre ponto flutuante, o ponto que flutua, que vai para a direita, que vai para a esquerda, o número que representa valores 10 elevado a 30, números grandes, números pequenos. Falei aí de uma série de coisas positivas, como se o ponto flutuante fosse o nosso salvador da pátria. E não é. Ponto flutuante, eu pessoalmente acho ruim, bem ruim. Eu vou dar alguns exemplos para a gente ver as limitações, aí, onde que o ponto flutuante não funciona adequadamente. Para a maior parte das coisas, tudo bem, ele resolve, tá? Mas ele tem muitas imperfeições. Eu vou pegar esse número π e vou representar num ponto flutuante. Tá aqui. Eu vou representar o número π. Tá aqui o número π. E eu vou mandar imprimir o π. Mandei imprimir o π. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. Eu vou mandar imprimir o π. Tá? Eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. Já não é variável do tipo inteira, esses comentários já estão defasados. Então vamos lá. Mandei executar. E apareceu o π. Tudo bem, vamos conferir se o π está certo? 3,14, ok, 15, 9, 2. Aqui já começou a ficar diferente, ó. 9, 2, 7. Enquanto que aqui é 9, 2, 6, 5, 3. 7. Aqui não tem nada a ver. Ele representou o π até um certo ponto. E dali para frente, ó, bulhufas. Não representou nada. Representou algo que não é o π. Um número que não tem nada a ver. Vou colocar um CPF aqui. CPF. Então vamos ver. Vou usar o π, já que ele é poderoso, representa até 10 elevado a 38. Vamos botar um CPF aqui. 026 222 777 99. Isso é um CPF. Coloquei o CPF, tem que colocar ponto zero, porque é ponto flutuante. E vou mandar imprimir o CPF. Vamos lá, play. Tá lá. Vamos ver se bateu. 20, o zero ele perde, tudo bem, é um zero à esquerda. 64477. Opa, depois do 77 vem 99. E aqui depois do 77 veio... Eu nem precisava, eu podia colocar 0 casas depois da vírgula. Mas depois do 77 está tudo errado. 77696, 77799. Mudou o CPF. É o CPF de outra pessoa. Ele não representou adequadamente, tá? E tem coisas piores. Eu vou fazer uma conta aqui. Vamos fazer uma conta tipo... Deixa eu pensar num número. 1000, milhão. 1 milhão. Tá aqui. Tá? Vou colocar aqui um certo valor, chamar de x. X igual a 1 milhão. E vou fazer x mais igual... Vamos ver se... Talvez dê certo. Talvez eu esteja enganado. Mais 0,5. E eu vou mandar imprimir x. X igual a x. Então, eu espero que imprima 1 milhão,5. Tá? Então, vamos lá, uma casa... Vou colocar aqui 5 casas de precisão e vou imprimir o x. O que é o x? É 1 milhão mais 0,5. Vamos ver. Imprimiu corretamente, tá? Deixa eu pegar um exemplozinho que eu tenho aqui. Então, como eu falei, a variável float, ela tem sérias limitações. Então, eu peguei o número 1000,43 e o outro número é 1000. Se eu pegar 1000,43 e subtrair 1000, é para dar 0,43. É isso que eu espero. É isso que eu espero quando eu faço essa conta. E eu mando executar. E para minha surpresa, essa conta simples, ao invés de dar 0,43, dá 0,429993. Quer dizer, surgiu um erro. A conta que deveria ser feita, porque está na base 2, esse valor que eu escolhi, quando converte para a base binária, dá uma dízima periódica, ele corta a dízima periódica e faz um arredondamento.
Então, o que era para ser 0,43 não deu 0,43. Aí você pensa, puxa, esse float não é tão bom assim. Ele representa muita coisa, mas é chato você fazer uma conta dessa e dar um valor diferente do esperado, né? Ele não representa um CPF, ele não representa um boleto, ele não representa PI, tá? O PI ele representa só até um certo ponto. Então, vamos dar uma olhada. O que é esse ponto flutuante? Vamos olhar mais de perto esse ponto flutuante para entender essas limitações do ponto flutuante. Vamos ver por que ele falha, tá? Então, a primeira coisa, o ponto flutuante ele é representado por 32 bits. Então já começa uma limitação aí. Ele não representa todos os números, ele representa um conjunto de números. Quantos números? 2 elevado a 32. E como é que ele representa o número? Vamos lá. Como é que ele faz o ponto flutuante? Aqui eu tenho 32 letras. 32 letras. Tá? A primeira eu chamei S. S é o sinal. O sinal é se é positivo ou se é negativo. Depois ele tem uma mantissa com 24 bits. E ele tem um expoente. E aqui ele tem um para sinal do expoente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Vamos lá, vamos ver o que é cada uma dessas partes. Essa aqui, primeiro, é o sinal, é positivo ou negativo. Tá? Então, eu vou ter um sinal que é mais ou menos. Eu vou ter o que o pessoal chama de mantissa. Lembra daquela representação lá do número no formato de engenharia, que você coloca um ponto vezes 10 elevado a alguma coisa? A mantissa é aquela base, o que fica embaixo. Então, a mantissa são 24 bits. Tá? A mantissa é composta por 24 bits. Pessoal, eu conferi aqui, são 23 bits para a mantissa, 23 bits. O que você representa? Então, é como se começasse com um 0 ponto, e aí você tem 23 bits. 23 bits vai representar um número, vamos ver o que o 23 bits representa. 23 bits representa um número. Pessoal, conferi aqui, a mantissa são 23 bits, e 23 bits representa um número entre 0, se eu tiver na base decimal, 2 elevado a 23, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas decimais, tá? Exatamente, vai até o 8, até esse valor 2 elevado a 23. Pode ser positivo ou negativo. Tá? Ele é representado como se tivesse um 0 ponto na frente. Então tem o 0 ponto na frente, aqui. Mas ele representa um número com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 casas decimais de precisão. Então, esses 23 bits que estão aqui, eles guardam um número com 7 casas decimais de precisão. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas decimais de precisão. Por exemplo, se eu quero gravar o pi, eu gravaria com 7 casas decimais de precisão. Então vamos pegar o pi aqui. Então eu peguei o número pi, o 0 ele está fixo, então ele começa com 0 ponto, e aí viria 8 casas de precisão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele viria até aqui. A representação da mantissa. A mantissa é a base do número. 8 casas, 8 dígitos de precisão, porque são 23 bits. O que vem depois, na base binária, não vem nada. Ele representa só até aqui. Tá? Ele representa o número até aqui. Ele representa o número com 8 dígitos de precisão, vezes, aí, ele é na base 2. Tá? O expoente está aqui. Um sinal ele pode ser positivo ou negativo. Aí é 2 elevado a positivo ou negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 a sétima. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ele representa um número até 2 elevado a 128. Tá? Isso é a capa. E aí, esse 2 elevado a 128 vai jogar... Eu estou dando um exemplo aqui na base decimal, tá? Mas na verdade é tudo binário. Eu estou mostrando na base decimal. 2 elevado a 128 é
10 elevado a 38. Então ele representa isso daqui. É isso que é representado pelo float. 8 dígitos, um número com 8 dígitos de precisão, vezes 10 elevado a 38, 37, 36, vai de menos 38 a mais 38. Essa é a capacidade de representação. Vamos rever. Um bit é sinal. O sinal pode ser positivo ou negativo. Tá? Então, um bit é sinal. Legal. Aí nós temos o expoente. Um bit é sinal do expoente. O expoente pode ser positivo ou negativo. O expoente pode ser negativo ou positivo. Aí eu tenho 23 bits para representar o número. 23 bits representa um número com 8 dígitos. Tá? A gente já viu que ele vai até 8 dígitos. Eu represento um número com 8 dígitos e esse ponto está fixo aqui no comecinho. Tá? E o expoente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bits para representar o expoente. Então o expoente pode chegar a 128. Tá? Só que 2 elevado a 128 é 10 elevado a 38. Então, esse é o que está sendo representado pelo ponto flutuante. É só isso que ele representa. Por isso que quando eu estou lá no meu programa, e mando imprimir, o começo está certo e o final está errado. Ó, vamos voltar aqui onde que a gente estava. Eu vou ter um número do tipo float, tá? Eu vou ter um número do tipo float, o meu float é x, e eu vou representar esse float como qualquer coisa, 0.1979, ele representa? Representa, tá? Vou colocar março, dia 21 de março de 1979. Deu quantos dígitos? Deu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele representa esse número? Ele representa esse número. Podia colocar vezes 10 elevado a alguma coisa, não tem problema. E vamos dar printf, porcentagem f, x. Vamos imprimir esse número aqui e torcer para dar certo. Vamos ver o que vai aparecer. Mandei rodar. Ele deu um probleminha. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Então, tô rodando meu programinha. Faltou o ponto e vírgula aqui. Agora tá. Então, mandei rodar. Vamos ver se ele... 2103... 2103... 21 tá certo, 03 tá certo. Eu tenho que colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Colocar 8 casas. Já estou em dúvida se ele vai conseguir fazer perfeitamente. Vamos ver. 2103, 1979. Representou perfeitamente esse número. Mas se eu colocar mais coisas para cá, 1, 2, 3, 4, e colocar aqui 8, 9, 10, 11, 12, eu estou representando um número maior. Eu mando rodar. Vamos ver a saída. 2103 de 1978, ele arredondou aqui para baixo e aqui já ficou um valor que não tem nada a ver, tá? Então, o ponto flutuante, ele tem um limite em torno de 8 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocar aqui vou colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 casas de precisão. E mandei imprimir o meu ponto flutuante. Olha que legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá certo. Aqui já começou a dar errado. Então ele representa um número com 8 dígitos só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. Dali para frente não representa mais nada. Então até 8 dígitos, não é necessariamente 8 casas, né? 8 dígitos, ele representa corretamente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Posso multiplicar isso aqui por 1000
milhão, bilhão. E vou mandar imprimir. E vamos ver o que vai acontecer em notação de engenharia. Tá? Vamos ver em notação de engenharia e mando imprimir, mando rodar. Ele colocou 1 vezes 10 oitavos. Deixa eu fazer essa conta separada, a primeira parte. Tá? E depois eu faço x, recebe x vezes um valor alto. Vou mandar rodar. Ele está dando... Deixa eu colocar mais... Eu coloquei um ponto aqui, está atrapalhando esse ponto. Deixa eu mandar rodar sem esse ponto. É, um pontinho ali, ele já estraga. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 8, o 7, ele arredondou para cima. Ele arredondou para 8, tudo bem que é 7.8, mas tá correto até esse ponto. Então, é isso que o float representa. Um número composto por uma mantissa vezes um expoente. Tá? Essa é a representação. É bem limitado. Para as nossas finalidades, tá bom você representar a mantissa e o expoente, já é bem suficiente para a gente. Então, o double ele vai resolver a grande maioria dos problemas. Tá? Mas como a gente viu, você fez uma conta com double, ele já faz arredondamento e já dá valores diferentes. Então você já não tem muita garantia que o resultado vai dar o mesmo. Tá? Você pode fazer uma conta e ele tem um erro embutido. O fato dele ter um erro embutido é algo muito grave. Tá? Então o float tem sempre um errinho embutido. E na hora que você começa a fazer conta com float, esse erro vai se propagando. E às vezes é para dar um resultado X e dar um resultado Y. Tá? Então essas são as limitações aqui do ponto flutuante.